Direto ao ponto. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Olá, bom dia. Sou o Levi Salomão. Está a começar o Direto ao Ponto de hoje. Vamos hoje falar da edição última do Cabo Verde Investimento Fórum, que terminou na Ilha do Sal há bem poucos dias. Falaremos também da situação dos trabalhadores de transporte interilhas de Cabo Verde, TICV. Falaremos então da situação desses trabalhadores que puderam levar a empresa a tribunal para verem respeitados os seus direitos, pelo menos os direitos que entendem que têm, e falaremos também do Instituto Superior da Aeronáutica e Turismo, qual vai ser o impacto que pode ter aqui no país. É a última apresentação feita no que respeita ao ensino superior, portanto vai funcionar na Ilha do Sal. Recebe em estúdio aqui na praia o Aniceto Barbosa, do Movimento para a Democracia. Aqui nos estúdios da praia temos nos estúdios do Mindelo, Demis Lobo, do PICV, e António Monteiro, da UCID. Demis Lobo no estúdio do Sal, e António Monteiro nos estúdios do Mindelo. Dizia no início, a última edição do Cabo Verde Investimento Fórum terminou com perspectivas de novos investimentos em valores acima dos 1.000 milhões de euros. O Fundo Solidário Africano vai também injetar cerca de 45 milhões de euros na Progarante como acionista, para ter mais recursos no ecossistema e poder apoiar as micro e pequenas empresas e também médias empresas cabo-verdianas em termos de novos projetos de investimento. Esta edição apontou para um investimento no turismo residencial e da saúde. Portanto, vamos começar por si, António Monteiro. Por aqui pode-se dizer, pelos resultados, creio que terá seguido também pelos resultados deste fórum, pode dizer que o fórum cumpriu o seu papel. Muito bom dia, Levi Salomão. Bom dia aos técnicos da Rádio Nacional, quer aqui em São Vicente, quer aí na cidade da Praia. Bom dia também aos colegas do painel, o Aniceto e o Demis. E um bom dia muito especial e caloroso a todos os cabo-verdianos que nos escutam, quer aqui nas ilhas, quer na nossa imensa e vasta imigração. Ora, é o terceiro fórum do Cabo Verde Invest Fórum e temos anúncios de investimentos de mais de 1.000 milhões de euros. Ora, só por aqui nós só por aqui nós seríamos obrigados a concordar e a dizer que valeu a pena este fórum, o terceiro na Ilha do Sal, tendo em conta os anúncios que se fizeram à volta de possíveis investimentos rondando 1 bilhão de euros. Mas, infelizmente, nós gostaríamos de dizer que é o terceiro fórum e provavelmente o terceiro anúncio. É bom relembrar que no fórum de 2019, na Ilha do Sal, também fez-se um anúncio de 1.500 milhões de euros, se não me falha a memória, e que poderíamos estar neste fórum, o terceiro na Ilha do Sal, a fazer a avaliação do impacto do primeiro fórum, fazer a avaliação dos investimentos realizados e o que é que estes investimentos trouxeram ao nosso país, e o que é que te trouxeram em termos de mais-valia para os cabo-verdianos e, acima de tudo, para as famílias cabo-verdianas que tanto almejam ter uma qualidade de vida e uma felicidade oferecida pelo MPD por altura das campanhas eleitorais. E sem falarmos do fórum também que se realizou no Dubai em 2021
e a fevereiro de 2022, quando foi por altura do Dia de Cabo Verde, e aí foi anunciado investimentos de 850 milhões de dólares, se não me falha também a memória. Portanto, Levi Salomão e caros colegas e caros rádios ouvintes, se nós tivermos em linha de conta os fóruns, as conferências que são realizados, nós diríamos que estamos a realizar muita coisa. Mas se nós formos à prática, e aqui é o que conta e é o que faz o povo sentir-se feliz, nós seríamos capazes de dizer que ainda temos um longo caminho pela frente para que realmente estes fóruns possam se traduzir na prática em investimentos anunciados para que o país possa ter crescimento de riqueza robusto, sustentável e que isto tudo possa refletir no bolso dos cabo-verdianos no seu dia-a-dia e possa trazer tranquilidade aos jovens, aos menos jovens e aos menos jovens ainda, que infelizmente vão tendo esperas a mais para o sofrimento que vão tendo no seu dia-a-dia. Portanto, terminaria, Levi, dizendo que os fóruns são bons, sem sombra de dúvida, porque permite troca de experiências, porque permite debater com alguma propriedade aquilo que vai passando no país e perspectivar-se aquilo que deve ser feito para podermos fazer o país alavancar em termos económicos e em termos de criação de riqueza propriamente dito, mas só isto não basta. É preciso que aquilo que sai dos fóruns possa ser aplicado na prática e para que o povo possa sentir tudo isto. Vamos à Ilha do Sal ouvir a reação do Demis Lobo com relação a isto. Perguntava se, pelo que foi dito, considera o PICV que o fórum alcançou ou valeu a pena? Ora bem, muito bom dia, caro Levi Salomão. Bom dia. Cumprimentar-lhe a si, aos colegas de painel, António Monteiro e Aniceto Barbosa, aos técnicos da rádio, mas sobretudo aos amigos rádio ouvintes que nos escutam. Levi Salomão, este governo já nos habituou a fóruns, a encontros, a conferências, com anúncios pomposos, não é? De milhares de milhões de euros em investimentos. Eu gostaria de relembrar que já em dezembro de 2018 tivemos a Conferência Internacional de Doadores em Paris, e na sequência o Sr. Vice-Primeiro-Ministro das Finanças garantiu que haviam assinado acordos e protocolos no valor de 850 milhões de euros e que isso era um mínimo que decorria desta Conferência Internacional de Doadores. Na sequência tivemos a primeira edição deste fórum, Cabo Verde Invest Forum, onde se prometeu ou se chegou à conclusão que haviam sido celebrados acordos e assinado convenções de estabelecimento no valor de 2.000 milhões de euros, portanto, praticamente o dobro daquilo que agora se anuncia neste terceiro fórum. No segundo fórum da Cabo Verde Invest Forum, em novembro de 2021, o vice-primeiro-ministro disse que as expectativas haviam sido suplantadas largamente e que o fórum permitiu atingir cifra na ordem dos 4.000 milhões de euros. 4.000 milhões de euros, e agora, com um pouco mais de modéstia e de realismo, fala-se em resultados que apontam para expectativas de investimentos no valor de 1.000 milhões de euros, um quarto daquilo que o Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças anunciou no fórum anterior.
Mas nós entendemos que o fundamental, portanto, esses fóruns não podem servir apenas para a reunião de potenciais investidores no país. Esses fóruns têm que ter consequência. Portanto, se já vamos no terceiro fórum só falando do Cabo Verde Invest Forum, porque já foram vários outros no país e no estrangeiro, é preciso fazer o balanço dos resultados concretos destes fóruns, designadamente em termos daquilo que efetivamente foi investido no país. Não é? Estes milhares de milhões de euros que são anunciados traduziram-se em quê? Em termos de investimento concreto no país, em termos de infraestruturação do país, em termos de se transformar o país, comprometeu o governo numa plataforma no Atlântico Médio de prestação de serviços, em termos de investimentos sérios, como tem sido anunciado, na economia azul, na economia verde, nas energias renováveis, na economia digital, na criação de milhares de postos de trabalho bem remunerados, qualificados, estáveis. Portanto, depois destes fóruns todos, se calhar é preciso fazer mais um fórum para se avaliar quais foram as consequências efetivas destes fóruns todos, destes anúncios de milhares de milhões de euros que os cabo-verdianos não veem. Não é? Portanto, nós não temos, de facto, notícias. O representante do Movimento para a Democracia certamente nos dará notícias destes milhares de milhões de euros investidos no país na sequência destes fóruns, mas nós não temos notícias desses investimentos. Portanto, a questão que, de fundo, para concluir, que aqui se coloca, é precisamente isso. O que é que nós temos de concreto? Que investimentos foram feitos nos transportes, na conectividade interilhas e do país com o mundo, comprometido pelo governo, que investimentos foram efetivamente feitos na modernização e na qualificação dos cuidados de saúde que são prestados, nas grandes superfícies hoteleiras e afins, portanto, na indústria, no comércio, nas pescas, na modernização da agricultura. Portanto, essas promessas todas, em termos práticos, em termos de obra concretizada, temos de concluir que esses fóruns criam enormes montanhas, mas que acabam por parir ratos e às vezes nem isso. Obrigado. Aniceto Barbosa, portanto, a pergunta é esta: se acha que o Fórum cumpriu o seu papel? O Primeiro-Ministro disse que o Fórum permitiu a Cabo Verde ganhar energia para fazer aquilo que o país precisa, a escala, velocidade e impacto nos projetos estruturantes transformativos. Muito bom dia, caro Lili, caro técnico, os meus colegas também no painel, quer o Demis Almeida, quer o António Monteiro, colega António Monteiro. Primeiramente, se me permite, uma à parte, estamos neste momento a assistir a alguma situação meio incómoda, nomeadamente, aproveitaria esta oportunidade aqui para manifestar todo o meu pesar pela morte do Albino no Sal. Aos desportistas, à Associação Regional de Futebol. Era presidente da Associação Regional do Sal. Exato. Aos familiares e amigos todos do Sal, os desportistas em geral. Uma grande perda para o Sal, para o futebol e para Cabo Verde em geral. Portanto, os meus sentidos pésamos à família. Depois, voltar diretamente ao tema. Não gostava de, se permitem, falar que é o seguinte... Mas não queria fazer alguma confusão em relação ao que é fórum. Fórum é um espaço de promoção, é um espaço de apresentação de oportunidades. Então, e é nessa perspectiva, assim, que está realizado fórum, primeiro, segundo, terceiro, até se for
10, 20 mil fóruns numa perspectiva de atração de investimento, numa perspectiva de pôr empresários cabo-verdianos está hoje, aquela que é a oportunidade que tem de investimento na Cabo Verde. Só depois é que nós também fazer a avaliação de impacto disto. Portanto, num primeiro momento seria essa perspectiva assim. E esse fórum de sal já foi falado que o governo de Cabo Verde tem uma visão muito clara em relação ao desenvolvimento desse país, não só numa perspectiva de estreita parceria com empresários e investidores, mas sim também no bem-estar familiar e de cada cidadão cabo-verdiano. Portanto, é um evento que te reúne investidores, empresários e líderes de diversos países. Portanto, nós nunca sabemos e põe em causa o impacto do fórum, tendo em conta que realiza a semana passada na sala e não deixa investidores amadurecer as ideias de acordo com a oportunidade que se foi apresentado lá e depois nós também hoje a médio e a longo prazo qual é que é o impacto desses fóruns. Já foi anunciado que esses fóruns também vai ser internacionalizados, também passa para Boston, Portugal e Brasil. Isso tudo numa perspectiva de atração de investimento para Cabo Verde. E nós não sabemos que o governo suportado pelo MPD é um governo que é amigo de empresários e amigo de possibilidades de investimento. Porque o Cabo Verde que tem recursos não tem que ir buscar fora e não tem que atrair investimento. É nessa perspectiva, ali sim, que o Fórum de Sal mais uma vez foi lançado. Para não falar que nesse fórum, sim, foi definido 2 setores, 2 segmentos importantíssimos para Cabo Verde, numa perspectiva de desenvolvimento do turismo. Sempre nos fala de diversificação do turismo. Se não se fala de diversificação do turismo, para a nossa economia está cresce à base do turismo, e se o turismo tiver alguma situação anómala, tipo aquele de Covid-19, é claro que não te fica de mãos atadas. Então é necessário diversificar dentro do próprio turismo, diversificar atividades, para que ser só praia e sol. E é nessa perspectiva ali sim que turismo residencial e turismo de saúde entra como 2 eixos em que o governo ambiciona claramente, alcança e reforça essa visão e diversificação e desconcentração desse setor do turismo. Portanto, para mim também são 2 segmentos que normalmente integram turistas de alto valor acrescentado. Me vive toda a minha vida na sala e a necessidade de turismo de saúde essencialmente, porque tem um classe de turistas já com alguma idade que necessita de cuidados de saúde, e esse que vinha anteriormente para Cabo Verde, também nesta perspectiva ali, porque se considera que nunca tinha as condições ideais para acolher em caso de situações de saúde. Portanto, é importante e leva aquele setor ali sim, aquele segmento ali sim, e muita prefere fala do ponto de vista positivo e não do ponto de vista daquele que também flama, e efetivamente o meu colega António Monteiro fala de sofrimento, de povo maltratado, dizimado, etc. Não se fala de um fórum em que tem perspectivas, em que tem oportunidades a serem criadas, não deve efetivamente apoia e espera com que o governo mantenha esse link permanente com empresários e com investidores para trazer boas novas para Cabo Verde, para o bem da população cabo-verdiana e para o bem de todo o Cabo Verde. Obrigado, António Monteiro. António dizia há bocado que, portanto, mais que, resumindo, mais que fazer fóruns é apalpar ou ter resultados destes fóruns. Portanto, o vice-primeiro-ministro lançou, portanto, um apelo a todos quantos trabalham com o governo, no sentido de serem facilitadores, na perspectiva de evitar que questões burocráticas impeçam o desenvolvimento, o andamento de projetos que possam ser assinados nos diferentes fóruns, nas diferentes reuniões. Chegou-se a dizer há bem poucos dias que da avaliação feita aos outros fóruns, portanto, a fasquia de realizações tem sido abaixo dos 40%. Concorda que, portanto, isto seja ou tenha sido impedido por questões burocráticas ou terá faltado a boa digestão, digamos,
desde os projetos que foram apresentados aos investidores? Dizer aí ao colega Aniceto Barbosa que eu em nenhum momento falei de povo dizimado. Essa palavra eu nunca colocaria na minha boca, que isso tem um peso brutal. Portanto, não ponha na minha boca aquilo que eu não disse. Mas o que eu disse é que o povo precisa ter alegria, o povo precisa ter melhores condições de vida e o povo precisa ter realmente a alegria de viver para que possamos sentir Cabo Verde a ser realizado. Respondendo à sua questão, repare, eu disse há bocado que mais do que se realizar fóruns, e eu disse que é bom realizar-se os fóruns, mas nós temos que, provavelmente, aqui o Aniceto tem que dar estes conselhos ao governo para não se estar após os fóruns a fazer-se anúncios de possíveis investimentos, de acordos chegados, que se vai investir 1.000 milhões, que se vai investir 1.500 milhões, que se vai investir 850 milhões, que se vai investir 4.000 milhões. Quer dizer, então o governo, ou quem organiza estes fóruns, tem que evitar vir a público fazer esses anúncios, porque quando se faz anúncios do tipo do fórum ou de conferências de doadores, ou seja lá o que seja, fica no espírito dos cidadãos cabo-verdianos que a partir daquela data vai-se realmente avançar com estes investimentos, e avançar com investimentos significa criação de postos de trabalho e, consequentemente, significa criação de mais riqueza para o país. Portanto, aqui, quando se faz estes anúncios, e estes anúncios depois, com o passar do tempo, não se concretizam, ou se não se faz outras atividades para se avaliar aquilo que foi anunciado, estaremos, em certa medida, a tentar lançar poeira aos olhos dos cabo-verdianos, fazendo anúncios que não correspondam à realidade e que não se pode depois ter uma métrica própria para se averiguar da sua realização ou não. É claro que nós precisamos, sem sombra de dúvidas, diminuir de forma acelerada, diria mesmo de forma drástica, as burocracias que vão impedindo que os nossos investidores, aqueles que procuram Cabo Verde, e os nossos investidores nacionais possam fazer os investimentos necessários para podermos ter a possibilidade de, no país, criarmos mais riquezas. Mas, infelizmente, a burocracia é tanta, e nós, no Parlamento, muitas vezes, e o próprio Governo, com a aprovação de determinadas leis, nós criamos estas burocracias, nós aqui as criamos, e depois nós não podemos vir a exigir que aqueles que têm a responsabilidade de cumprir as leis que nós próprios criamos ou que o governo criou, que tentem ultrapassar ou fazer pontes entre estas mesmas leis para se facilitar em termos burocráticos. Nós pensamos que a primeira tomada de posição deverá partir do Parlamento e deverá, acima de tudo, partir do Governo, que é quem elabora as leis, que depois envia para o Parlamento, que posteriormente é aprovado no Parlamento, já que nenhuma lei que é colocada no Parlamento pelo Governo deixa de ser aprovada. Portanto, aqui não há que atribuir responsabilidades aos funcionários públicos, mas sim é criar mecanismos políticos para que estas burocracias que impedem, e de que forma que alguns investidores possam fazer os investimentos, não existam. Porque quando deixamos em aberto a interpretação de cada um, aquilo que realmente deve ser feito, estaremos a contribuir para que a burocracia realmente exista, para que ela impere e, consequentemente, dificulte a vida aos investidores
quer sejam eles nacionais, quer sejam eles estrangeiros. Daí que a chamada de atenção por parte do senhor vice-primeiro-ministro, pensamos que não tem razão de ser, na medida em que nós, já disse isso várias vezes, nós os políticos, e aqui incluindo o governo, é que estamos a criar as leis. Portanto, vamos fazer leis em que a burocracia seja completamente despida, que se coloque nas leis de forma clara e objetiva que não pode haver determinadas posições, e para que isso realmente seja um acelerador dos investimentos e para que possamos criar condições para que tenhamos mais investidores. Eu quero aqui relembrar que no governo anterior, o então primeiro-ministro disse de forma clara que os projetos tinham um tempo para serem aprovados e que a partir daquela data seriam aprovados tacitamente, a partir de não sei se era um mês ou 45 dias, já não me recordo bem, seriam aprovados tacitamente e a pessoa que criou a dificuldade seria responsabilizada. Ora, eu penso que é destes mecanismos que nós temos que socorrer para que aqueles que queiram investir em Cabo Verde não se sintam impedidos, não se sintam com resistência por parte de determinadas leis, porque Obrigado, António. Nós é que temos que facilitar e não de uma forma direta atribuir responsabilidades aos funcionários públicos, porque estes cumprem as leis e nada mais do que isso. Obrigado. Demis Lobo, chegou-se a dizer, como dizia há bocado, chegou-se a falar em realizações abaixo dos 40% com relação a projetos que terão sido acordados, portanto, a partir de fóruns anteriores. O vice-primeiro-ministro apelava no encerramento à desburocratização e à necessidade de as pessoas que trabalham com o governo sejam facilitadores. O que é que lhe parece estar na origem desta aparentemente reduzida a realização de projetos acordados, abaixo de 40%? Ora bem, Levi, permita-me rapidamente fazer uma breve referência, na sequência da referência feita à memória do falecido Albino Lopes, cujo corpo falecido vai hoje enterrar na cidade de Santa Maria. Uma breve referência àquele que foi de facto um grande cidadão profissional, um profissional aduaneiro de excelência, um cidadão e um político ativo, proativo, deputado municipal, deputado nacional suplente, mas um profundo amante do futebol, ele próprio desportista e dirigente desportivo, não é? Sendo que durante o seu mandato um trabalho muito positivo, inovador foi feito ao nível do futebol na Ilha do Sal. E é preciso relembrar que ele morre exercendo as funções de presidente da Associação Regional de Futebol do Sal. É de facto uma grande perda para a Ilha do Sal, para a cidade de Santa Maria, para o desporto nacional e, portanto, a nossa homenagem, o nosso reconhecimento pela obra, pelo legado muito importante que ele deixa, cívico, político, desportivo, cultural, e as nossas muito sentidas condolências já à família, à esposa, aos filhos, aos netos, aos amigos, aos camaradas, as nossas muito sentidas condolências. Respondendo à sua questão, efetivamente, durante o fórum, o senhor vice-primeiro-ministro acaba, no fundo, por fazer uma confissão, não é? Portanto, ele confessa que ele não está minimamente satisfeito com o desempenho da administração voltada para o investimento, não é? O qual ele entende que não tem sido um facilitador, tem criado complicações, tem criado burocracias, não tem ajudado como devia os investidores. E ao se falar de realizações abaixo dos 40%, bom, nós estamos aqui a falar de uma cifra muito otimista, porque se tivermos em consideração que o conjunto destes fóruns
do conjunto desses fóruns resultou promessas de investimento na ordem dos 10 mil milhões de euros. 10 mil milhões de euros, nós estamos a falar de um nível de realização muito abaixo dos 40%. Muito abaixo dos 40%. Mas aqui nós temos que relembrar ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro que essa administração é dirigida por ele. Nomeadamente a administração tributária. Não é? É preciso dizer que os empresários têm-se queixado de uma fiscalidade um tanto quanto agressiva. Não é? E isso, aliás, é dito de forma explícita nestes fóruns. Portanto, compete ao Sr. Vice-Primeiro-Ministro e compete ao seu governo garantir que há uma administração para o investimento que seja efetivamente célere, que não seja morosa. Nós temos uma administração altamente morosa. E eu sei disso, experiência própria, porque eu trabalho com empresários, já trabalhei mais com empresários. Uma administração morosa. Há exceções, evidentemente, e há grandes profissionais também. Mas no seu conjunto, ainda temos uma administração para o investimento altamente morosa. Mas uma administração também conflituosa entre si. A administração tributária, por vezes, está em conflito com a administração do património, que está em conflito com a administração do ambiente, que está em conflito com a administração para diversos investimentos, etc. Portanto, nós temos que perguntar ao Sr. Primeiro-Ministro, Vice-Primeiro-Ministro, o que é feito do projeto da janela única, em que era suposto o investidor entregar o seu projeto de investimento num só canal e de forma célere haver uma decisão. E como referiu e bem o Sr. Deputado António Monteiro, não havendo decisão, haveria um deferimento tácito a partir de um determinado prazo. O que é feito deste projeto? Isso é da responsabilidade do Sr. Ministro do Fomento Empresarial, por sinal, Vice-Primeiro-Ministro e Ministro das Finanças. Portanto, é isso que está na sua responsabilidade e ele também deve assumir as suas responsabilidades ao não erigir uma administração amiga do investimento, da celeridade para o investimento. Mas mais, os empresários dizem, nós, com este sistema de transportes aéreos e marítimos, não temos como investir como gostaríamos. Com essa administração morosa, não temos como investir. É que o empresário quer investir e não consegue, porque o seu projeto sequer é aprovado ou licenciado, por causa de diversas morosidades nas mais diversas administrações. Fala-se, repito, de uma fiscalidade agressiva. Fala-se de uma fraca aposta na ciência e na inovação e de retrocessos na administração digital. Quando há conflitos, e muitas vezes já, deparam-se com uma justiça lenta, com uma enorme morosidade processual. Mas também, para terminar, prometeu-se desde o primeiro fórum que seriam diversificados as fontes de financiamento para além da banca comercial. Onde é que estão estas fontes? O déficit de financiamento é manifesto. Todos os presidentes das câmaras do comércio e do turismo fizeram referência a esse aspecto. Portanto, nós temos de facto fazer esta avaliação. Os fóruns não servem em si. Os fóruns não são úteis se efetivamente não se transformarem em espaços de negócios que depois são concretizados. Se isso não acontece, esses fóruns não são úteis. Obrigado. Anícia de Barbosa. Bom, primeiramente para dizer que o estado de burocracia de Cabo Verde ele é latente e nós todos não temos conhecimento disso. Que nem era necessário, o Sr. Vice-Primeiro-Ministro fala disso, porque nós todos, no nosso dia a dia, não todos, mas nossa burocracia é excessiva e às vezes nós próprios não te reclama de alguns projetos de nós que pode que se avança, de nós cabo-verdianos. Depois, para falar o seguinte, ora quem ouve minhas colegas do painel te fazem esse tipo de avaliação e de comentário, então começa a fazer. A nós, se não faz anúncios pomposos de fórum ou do resultado do fórum, é porque não se te anuncia e com muita pomposidade e depois não se te cria expectativa que depois que também concretiza. Mas também se nunca anuncia é para não
é porque não se camufla, é porque não faz acordos que nunca quer divulga, não se esconde, etc, etc. Portanto, na política, Mara, não costuma falar, é bom que não cria, de facto, um ambiente de confiança para investidores, um ambiente de confiança para a população de Cabo Verde, porque alimentando expectativa, também cria confiança. A hora que não fala de 40% e é muito baixa, aquém do esperado, é lógico que não se espera sempre mais, mas não se fala de cerca de 4 mil milhões que foi investido também oriundo dos fóruns anteriores. E Madame foi inicialmente, nós não está fala de fórum como uma oportunidade de negócio, onde que não está vende expectativa, cria o ambiente propício para o negócio. Empresários de Cabo Verde, empresários internacionais, instituições financeiras, eles têm que estar naquele ambiente ali, de facto, para se pôr hoje aquela que é viabilidade de investimento que pode ser feito. Por isso, a mente acredita cegamente que é através de fóruns, de mesas redondas, de discussões e até divulgação mesmo disso para pessoas cabo-verdianas inteiras, entende coisa que está na linha, coisa que está na forja, qual é que é a possibilidade de. Não significa que tudo anúncios que está a ser feito na fórum está a ser concretizado. Que ela não se torna, mais vezes, é impossível, tendo em conta fontes de financiamento, projetos às vezes mal elaborados, que pode capassa, etc, etc. A minha hora quem entende, mas nosso vice-primeiro-ministro fala de burocracia, entende ela numa perspectiva institucional, nunca numa perspectiva de responsabilização dos funcionários de uma forma direta da administração pública. E a administração pública cabo-verdiana, por si só, já é burocrático. E minha colega António Monteiro fala que o governo podia levar a lei para facilitar. Então, não só o governo, os próprios deputados têm essa responsabilidade. Se não entende que a burocracia é demasiada, por que nunca te leva a lei também para facilitar um pouco o que é os trâmites administrativos em Cabo Verde? Por isso, entende que nós não podemos, de facto, dar um contributo valioso para a alimentação das expectativas no cabo-verdiano, mas acima de tudo para criar uma confiança junto de investidores, porque nós sempre nos fala que Cabo Verde é um país que mexe fazer atração de investidores, mas depois na hora que não cria condições, ou pelo menos para não discutir com investidores qual é que é possibilidades que tem de investimento, não tem de facto alguma oposição em relação às matérias que fala logo de anúncios pomposos, põe logo em causa o fórum, logo em causa a discussão dos projetos e nessa perspectiva ali também que entende que o Serviço do Primeiro-Ministro faz e todo esse discurso final de encerramento pondo tónica na questão da burocracia de nossa administração. Muito bem, vamos neste ponto passar para o segundo. Dizia que no início que os trabalhadores da TICV ponderam levar a empresa a tribunal para fazerem valer o que consideram ser os seus direitos. Fim do período de férias coletivas, os trabalhadores andam à procura de informações sobre o seu destino laboral. No entanto, sem sucesso, eu propunha aqui que nós ouvíssemos aqui um registro saído no primeiro jornal de uma curta entrevista, de um excerto de uma entrevista na que o Júlio Oliveira Cruz Martins fez a um profissional da TICV. E dia 21, a companhia também entra outra vez em contato conosco para falar de alguma novidade. Basicamente, a falar que dia 21 eles entram em contato conosco para dar algum feedback. O salário prometido foi pago? Não, nunca foi pago. Não teve colega que esteve em contato com a companhia e até o governo. Eles falaram que não está a receber para dia 14, sexta-feira. O mais tardar, segunda-feira, dia 17. Nunca teve nada. Nessa circunstância, não se pode candidata a subsídio de desemprego? Não, nunca pode, como até agora não está empregado com o TICV. Nunca recebi nenhuma carta para falar que nosso contrato foi terminado. No caso que é piloto, perspectiva de trabalho na outra empresa? Caso eles não assinam um contrato com outra empresa, não perde todo o direito que não tem como colaboradores na empresa atual.
E nesse momento, para mim, sair para o meu trabalho fora já é um bocadinho mais complicado, porque tem que ir para fazer simulador, tem que comprar horas de voo, basicamente, ou comprar horas de voo, tem que sair fora de Cabo Verde, uma Cabo Verde que tem a possibilidade de comprar horas de voo, não pode ir bem para simulador, mas que lá já está 100% sob minha custo. E sem salário fica difícil, não é? Sim, fica impossível até para no dia a dia. Janhoso equaciona, contacta com o governo? Tem colegas que fazem assistente, têm contato com o governo para não fazer uma reunião, mas até agora a mim não ouvi nada. E que o Zé Guinhosa pensa fazer como coletivo? Vai para a parte legal do processo, como a Cabo Verde tem lei, não espera que a lei funcione, e está funcionando, acredito que estão. Janhoso constitui advogado? Não sei em processo do nosso grupo, os funcionários estão no processo de entrar em contato com advogados para ver qual é a forma legal para tratar do nosso assunto. Contacto a IGT, não sou também contacto o Sindicato de Pilotos, no meu caso, contacto a companhia também. Não estou tudo em contato com eles, mas nunca tive nenhum feedback de nenhum parte, a não seja o IGT que informaram que já se fazia esse procedimento, mas este também nunca tive nenhum feedback da companhia. David Lobo, esta situação dos trabalhadores da TICV já remonta a algo depois de terem também nos últimos dias tentado entrar em contacto com a companhia, com a empresa, para lhes informar sobre aquilo que vai ser o futuro deles. Portanto, sai esta informação no primeiro jornal em como reiterar a pretensão ou a possibilidade de levar a transportadora, a companhia, a tribunal. O Estado tem 30% portanto, do capital da empresa. Como é que esta situação, no entender do PSV, esta situação deve ser resolvida? Como é que ela se resolve? Ora bem, caro Levi Salomão, nós antes de mais prestamos toda a nossa solidariedade ao conjunto dos trabalhadores da TICV que têm a sua vida neste momento de pernas para o ar, numa expectativa enorme, não têm salários, não têm previdência social. Não sabem se continuarão a trabalhar, não sabem, se não continuarem a trabalhar, se serão indemnizados ou se receberão a compensação pelo final do contrato de trabalho. Portanto, é uma situação absolutamente inqualificável que o governo nunca deveria permitir que a empresa chegasse. Porque nós aqui temos de dizer o seguinte: referiu e bem que o governo, em representação do Estado, é acionista da TICV, Bestfly, porque tem lá 30% do capital social. Mas mais do que isso, o governo é cogestor da Bestfly. Porque o governo nomeia um administrador que faz parte do Conselho de Administração da TICV. E, portanto, as medidas que são tomadas ou que não são tomadas pela TICV Bestfly são também da responsabilidade do governo de Cabo Verde, que simplesmente lava as suas mãos e remete o assunto para a administração da TICV Bestfly. Portanto, nós entendemos que isso é absolutamente inaceitável. Há meses, o senhor, ou há mais de um mês, o senhor Ministro dos Transportes garantiu no Parlamento, aliás, estava no Parlamento, os trabalhadores da TICV Bestfly, que no dia a seguir reuniria com eles e que lhes daria informações concretas sobre o seu futuro. Isso não aconteceu. Portanto, eles continuam a não ter nenhuma informação. Mas isto numa altura em que o governo anunciou que a solução, mais uma das 1001 que não funcionaram, a solução para os transportes aéreos domésticos passaria pela criação de uma empresa de raiz, uma empresa nova, de capitais 100% públicos, de transportes aéreos domésticos, não é? Independente, portanto, dos TACV. A empresa é essa que, segundo o Sr. Ministro dos Transportes, estaria operacional no verão. O que é manifestamente impossível, considerando
as diligências devem ser adotadas, nomeadamente para aquisição do certificado de operador aéreo e da licença de explorador aéreo pela nova empresa, é impossível que a empresa entre em funcionamento, e sem falar dos treinamentos, dos pilotos, do profissional de cabine, etc., no verão. Portanto, o nosso entendimento é que, se é posição do governo, 8 anos depois de uma sequência de erros nesse setor, que a solução passa por uma empresa nova de raiz, de capitais 100% públicos, solução que de resto já estava desenhada pelo governo anterior e que em 2016 tinha todos os estudos de viabilidade e que este governo abandonou durante 8 anos. É preciso dizer isso. Se esta é que é a solução que o governo agora quer adotar, então o governo pode perfeitamente adquirir 100% ou a maioria do capital social da TICV. Pode perfeitamente. Pode perfeitamente manter estes postos de trabalho. Pode perfeitamente trabalhar para renovar o certificado de operador aéreo e a licença de explorador aéreo da TICV, e seria um processo muito mais célere, preservar os postos de trabalho, garantir que a empresa pudesse funcionar com leasings meramente operacionais, não tinha que ser por wet leasing, como está a acontecer agora nos TCV com a Global Aviation, não é? Portanto, a custos muito inferiores. E, portanto, nós entendemos que esta é uma solução. O governo negociar com o sócio maioritário da TICV, Bestfly, adquirir pelo menos 21% do capital social, mais 21% do capital social, assumir a maioria do capital social e assumir a empresa. Assumir a empresa, manter a empresa funcional, os trabalhadores e, efetivamente, operacionalizar a estratégia que, pelos vistos, tem de haver uma empresa independente dos TCV que possa garantir os transportes domésticos interilhas. Portanto, para concluir, o que nós entendemos é que o governo não pode continuar neste silêncio de há meses, porque o governo dá sinais de não saber o que vai fazer. Não saber o que vai fazer. Porque se soubesse, já teria anunciado por A mais B o que vai fazer, com que prazos, quando é que a empresa estará operacional, se será uma empresa efetivamente ex novo, de raiz, ou se vai aproveitar a TICV Bestfly e dando garantias de preservação dos postos de trabalho destes trabalhadores da Bestfly. Obrigado, Aniceto Barbosa. Como é que esta situação se resolve? O governo terá que, pela via da maioria, portanto, se transformar o governo, o Estado, melhor dizendo, em acionista maioritário. É um caminho. Bom, primeiramente, para falar que Aniceto Barbosa, enquanto também deputado, lógico que está solidário com todos os trabalhadores da TICV e com todos os trabalhadores que estão envolvidos nessa situação, tendo em conta a incerteza que na cabeça ainda de todos os trabalhadores deve ser tapada. Mas depois para falar que a mim me parece falso, repito, a mim me parece falso, ora para falar o governo que está em contacto com os colaboradores. O governo está nesse preciso momento a trabalhar com o acionista Bestfly Worldwide. Já se fazem vários encontros, ainda se tem uma posição definida e final, mas trabalhadores têm uma comissão que tem de estar em contacto permanente com o governo, nomeadamente com o Sr. Ministro dos Transportes, e que tem recebido informações pontuais em função do desenvolvimento de reuniões e de acordos que estão a ser feitos. As reuniões estão decorridas de quando? Na semana passada foi feita uma reunião e já para a semana tem uma outra reunião para avaliação segundo informações que se recebe do próprio Sr. Ministro, e trabalhadores têm também as informações. Portanto, tem reunião entre acionistas exatamente, entre acionistas, entre a Bestfly Worldwide e o Estado de Cabo Verde, que tem representação através do governo. Portanto, depois é para falar que nós não temos que lembrar que Bestfly, a TICV, suspende-se a atividade. Portanto, suspende a atividade ainda que anuncia que é essa fase final. Portanto, é certo que desvincula ainda desses trabalhadores. Incumpre em termos de salário, sim, mas o salário do mês de maio foi pago e o salário do mês de
abril foi pago no mês de maio, é que o salário ainda que foi pago e que a qualquer momento pode ser pago de acordo com informações do ministro. Aliás, para a entrevista aqui um homem de comandante, que foi anunciado salário para 14, depois passa para 17, um problema interno, dissesse que a qualquer momento pode ser pago, então acredita cegamente que o salário tem que ser pago, que ela é uma obrigação da empresa, então nunca pode e brinca que ela é um incumprimento, sim. E manta que o governo nesse momento está na definição com o Best Fly para entender bem qual é que é a posição da empresa TCV, em termos de se continuidade ou não. Ainda ninguém sabe. Foi suspensa a atividade, não significa que abandonaram e saíram definitivamente. É lógico que o Estado de Cabo Verde, tendo 30%, tem estado permanentemente a pressiona para resolver esse problema ali definitivo e para poder saber se está sai, se está fica, se está renova novamente se é AOC ou se não. Portanto, é nessa perspectiva ali sim que o governo tem trabalhado. Agora, não acha que colega Demes, com todo o respeito, ora aqui traz um conjunto de propostas, de soluções, não te acredita muito que tem de estar em contacto até com o governo, percebes que o governo se está fazendo em relação a isso. É lógico que o governo que quer anuncia coisas que ainda não estão concretas, sim, só na negociação. A hora que chega um entendimento entre as partes é que ainda faz anúncio e, de facto, definitivo de coisa que pode estar, que está em causa. A mim te acredita, e para informações que tem, não te acredita que a decisão final vai ser nos próximos dias em termos de o acordo que se vai fazer com a Best Fly Worldwide, quer dizer, que é uma acionista maioritária. A partir daquela é que Cabo Verde de facto está posicionado. Repara que foi anunciada a criação de uma empresa nova, mas sempre numa perspectiva provisória. Porque a empresa que está nesse momento, até a implementação definitiva da situação, é uma empresa provisória. Tanto é certo que o governo ainda que adquire aeronaves, está num processo, sim senhor, de negociação para aquisição de aeronaves. Nesse momento tem 12 aeronaves assim, que estão em regime de wet leasing. Portanto, é claro que nessa fase, assim, o vice-primeiro-ministro, o próprio primeiro-ministro já afirma que todo o verão não tem um quadro já mais estabilizado e mais em definitivo, por isso não acredita que não trabalha nesse sentido assim. É lógico que há uma pressão enorme interno, dentro do governo, dentro do Parlamento. Os deputados também do MPD estão preocupadíssimos em relação a essas coisas assim, para nós. Mobilidade entre os cabo-verdianos é uma coisa que nunca pode pôr em causa em nenhum momento. Não se preocupar, a situação dá sim senhor, mas o governo tem estado a trabalhar no sentido de que tenta resolver o problema. Nunca quero nem bem trazer a questão dos transportes que não encontra na 2016, nem a situação de política de transporte. Portanto, no foca naquela questão ali, sim, não está falando que definitivamente a solidariedade em relação aos trabalhadores de TCV, não está espera que a situação está resolve o mais rápido possível para a estabilização, quer dos transportes aéreos, mas quer também de cada família de colaborador que está envolvido nessa matéria. Na que sentido é aquele que esse acordo poder vencer dali a uns tempos poder bem? O governo tem dois caminhos. Ou Best Fly Worldwide continua, renova-se a atividade, ou Best Fly Worldwide sai definitivamente. A partir daí é que começa a desenhar outros quadros. É lógico que tem sido... Outros quadros seria a criação dessa tal empresa. Exato. Outros quadros é isso, a criação dessa tal empresa e absorve parte de trabalhadores ou quem que estiver disponível para ser absorvido. Portanto, isso é claro. Certo, António Monteiro. Bem, Levi, permita-me antes de ir à sua questão, chamar a atenção para o seguinte. Falou-se há bocado que houve um investimento realizável em 4 mil milhões de euros. Eu só gostaria de dizer que de 2019 a esta parte, eu gostaria que assim fosse, porque nós estamos a falar, para que as pessoas tenham uma noção exata lá em casa, estamos a falar de 441 milhões de contos. Isto é, cerca de 5 vezes o orçamento do Estado do ano de 2024 e mais do dobro da dívida pública cabo-verdiana. Isto é, se nós tivermos de 2019, a altura em que foi o primeiro fórum, até agora, estes investimentos no setor privado, isso seria colossal. Portanto,
nós entendemos que é preciso analisar-se estes números para que não fiquem dúvidas acerca disso, porque este é um número muito grande. Se Cabo Verde tivesse este investimento privado nestes 5 anos, seria ouro sobre azul. Portanto, aqui alguma coisa não bate certo. Ou eu não sei fazer as contas, ou então os números apontados estão muito aquém daquilo que é a realidade. Chamaria a atenção que em 2019 o governo anunciou que o Hospital Central de Cabo Verde, que seria construído na cidade da Praia, tinha sido assinado. E cadê esse hospital? Isso era só para poder pontuar, porque nós temos que ter cuidado quando lançamos números. Temos que ter cuidado. Relativamente à questão dos TICV, os Transportes Interilhas de Cabo Verde, nós no Parlamento, por diversas vezes, alertamos o governo para aquilo que se passava. Inclusive, dissemos ao governo no Parlamento várias e várias vezes que o governo deveria injetar recursos financeiros na empresa e, consequentemente, assumindo o controle da própria empresa a partir do momento que ultrapassasse os 50% do capital social. E o governo não fez absolutamente nada. O governo foi deixando deteriorar aquilo que se passava na empresa, a ponto de, num determinado momento, os conflitos existentes fazer com que o acionista maioritário dissesse: não estou mais disponível para continuar, vou abandonar o país. Ora, se abandonou o país, é porque não quer continuar. Ora, se não quer continuar, nós não podemos fazer, aqui passo a expressão, reféns os trabalhadores desta mesma empresa, porque ainda há dúvidas, segundo aquilo que disse o colega Aniceto, há dúvidas se a Best Fly vai voltar ou não vai voltar. Pelo menos daquilo que nós depreendemos no Parlamento, é que a empresa foi de vez. Pelo menos foi o que foi dito. E que o governo estaria a pensar, ou senão o governo tinha já em cima da mesa, a criação de uma nova empresa, para poder garantir a interligação entre as ilhas. E enquanto isso não acontece, os TSCV iriam garantir esta ligação, a ponto de o próprio TSCV ter recorrido ao wet leasing de 2 aparelhos, de uma companhia e de outra, aqui dos países vizinhos aqui da CDO. Portanto, é preciso resolver-se esse problema. Os cidadãos cabo-verdianos que estiveram ou que estão nesta empresa não podem continuar com a vida em suspenso. Porque repare, se fosse uma coisa que acontecesse de repente e que não se esperava, a companhia maioritária, o sócio maioritário, resolvesse de um momento para o outro abandonar o país, tudo bem, fomos apanhados de surpresa, independentemente de o governo ter um representante no Conselho de Administração, que deveria, e eu acho que fez, foi chamando a atenção do governo por aquilo que se passava, mas se tivesse acontecido de repente, nós poderíamos até aceitar. O governo foi apanhado de surpresa, o governo não sabia, portanto estamos com uma batata quente nas mãos e os trabalhadores poderão entender a posição do governo. Mas não foi isso que aconteceu. Porque um ano antes, eu pessoalmente e os outros meus colegas da UCID, batemos e pedimos, quase que imploramos de joelhos: por favor, ajudem esta empresa. Ajudem, porque nós não temos que dar ao luxo de menosprezar o transporte aéreo cabo-verdiano. Porque nós temos, o mar, que nós temos que viajar por cima ou sulcar as águas do mar para chegarmos de uma ilha a outra. Nós não temos outro caminho, nós não podemos nadar de uma ilha para outra. Portanto, o governo tinha a obrigação de estar mais atento e tinha a responsabilidade e tem a responsabilidade de garantir que a empresa funcionasse da melhor forma. O governo fez orelhas moucas, o governo assobiou para o lado, deu no que deu. E agora, o que é que nós estamos a ter? Estamos a ter dificuldades, continuamos a ter dificuldades na ligação entre as ilhas, continuamos a ter o valor das passagens no custo que está, e com o pior,
é que temos vários cidadãos cabo-verdianos que trabalham nesta empresa que ainda estão pendurados sem saber que futuro. E eles estiveram lá no Parlamento a pedir quase que não, por favor, o governo, ajudem-nos a resolver esse problema, quando nós estivemos a discutir a política dos transportes aéreos, e o governo que garantiu através do Sr. Ministro que ia resolver o problema, quer dizer, passado todas estas semanas, continuamos a ter essas dificuldades. Portanto, é a altura de o governo chamar os trabalhadores, chamar quem de direito e tomar uma posição no sentido de não só dar a esses trabalhadores a capacidade de regressarem ao seu trabalho e, em segundo plano, garantir-lhes os seus sustentos para eles e para as famílias de cada um deles. David Lobo, dizia o seu colega há bocado que o governo está reunido neste preciso momento com os acionistas, o outro acionista da TICV, e que, pelas propostas que avançou, certamente terá tido alguma informação que ele não tenha. Quer avançar? Bom, antes de mais dizer que o colega Aniceto Barbosa tem informações privilegiadas que o governo se recusa a dar aos demais deputados e ao Parlamento. O Ministro dos Transportes, o Sr. Primeiro-Ministro e Vice-Primeiro-Ministro, por várias vezes no Parlamento, sobretudo o Sr. Ministro dos Transportes e o Sr. Primeiro-Ministro, foram confrontados sobre as medidas que estavam a ser tomadas relativamente a este dossiê TICV Best Fly. E recusaram-se a dar informações ao Parlamento, aliás, violando a Constituição e o regimento da Assembleia Nacional. Assim como se recusam, por exemplo, a revelar o valor do contrato do wet leasing, ou dos contratos do wet leasing, que os TACV celebraram com a Air Senegal e com a Global Aviation. Já agora devemos dizer que nesse momento não vigoram 2 contratos de wet leasing, Sr. Deputado Aniceto Barbosa, mas apenas um, porque, que saibamos, a aeronave da Air Senegal já não está a fazer as ligações interilhas a uma única aeronave da Global Aviation. Nós estamos, de facto, a viver a pior situação de ligações aéreas interilhas desde 1975. Essa é que é a verdade, infelizmente. E quem é responsável por essa situação é, obviamente, o governo de Cabo Verde, que fez opções erradas, atabalhoadas, não planificadas, que não defenderam os interesses públicos, não foi capaz de definir e de garantir o respeito pelas obrigações de serviço público, entregando as linhas aéreas domésticas a uma operadora privada sem sequer celebrar com ela um contrato de concessão para garantir o respeito pelas obrigações de serviço público. Quem é responsável por essa situação é única e exclusivamente o governo de Cabo Verde. Não é a Best Fly Worldwide, não é a Binter CV quando esteve cá, é o governo de Cabo Verde que tem feito opções erradas, atabalhoadas, incompetentes relativamente a este dossiê. Mas o Sr. Deputado também, Aniceto Barbosa, nos dá informações que, a ser verdade, são preocupantes. Porque se efetivamente o governo neste momento está a negociar com a Best Fly Worldwide, que é acionista maioritária, tem 70% da TICV Best Fly, na perspectiva de, eventualmente, o Estado assumir a maioria do capital social da TICV Best Fly, e se assumir a maioria do capital social da empresa, ficaria com a empresa ex-novo. Se não assumir, viria novamente a Best Fly Worldwide e o Estado já não avançaria com uma empresa nova de raiz. Bom, isto é uma grandíssima confusão. Porque quando o governo anunciou, estamos todos recordados, que ia optar por uma empresa nova, a Best Fly Worldwide, acionista maioritária da TICV, a Best Fly, ainda estava a operar. Aliás, o governo foi questionado porque o governo, durante estes 8 anos, defendeu que o mercado não suportava 2 operadoras aéreas nas rotas aéreas domésticas. E, no entanto, é o governo que toma a decisão, dá orientações aos TACV para voltarem à rota doméstica, para concorrer com a TICV, empresa onde o governo tem 30%. Quer dizer, uma desorientação total. E agora vem-se colocar a possibilidade de, se o governo chegar a acordo com a Best Fly Worldwide, já não vai avançar com a empresa nova de raiz, de capitais 100% públicos. Bom, isso é uma informação
que eu acho que o senhor deputado Aniceto Barbosa, que tem lá as suas relações privilegiadas com o governo, deveria nos esclarecer. Informações essas que o governo se recusa a dar ao Parlamento e aos deputados. Obrigado, Damis Lobo. Eu queria só para clarificar, fiquei com a impressão de que disse que a aeronave da Air Senegal já não presta serviço cá. É a informação que nós temos. Neste momento, as ligações domésticas estão a ser asseguradas pela aeronave da Global Aviation e pelo Boeing. Boeing, que, diga-se passagem, tem sido transformado numa espécie de iate doméstico, não é? Infelizmente. Portanto, mas a questão que se coloca, Levi Salomão, é que nós não deveríamos estar a garantir as ligações domésticas com contratos de wet leasing. São contratos de alugueres de avião, com piloto, com tripulação, com todos os custos associados, quando os TSV têm piloto e têm tripulação em terra. Portanto, certo, o governo teve tempo suficiente para fazer a planificação e, se eventualmente queria dar orientações aos TSV para voltar às rotas domésticas, então que fosse pelo menos com leasings operacionais, que são muito mais baratos e que incluiria tripulação nacional, que neste momento, infelizmente, está em terra. E, portanto, esta é que é a situação, mas já que o senhor deputado Aniceto tem essas informações privilegiadas, ele pode também nos informar qual é o custo destes contratos de wet leasing que o governo celebrou com a Air Senegal e com a Global Aviation e que se recusa a informar ao Parlamento e à sociedade cabo-verdiana. Vamos ver daqui a instantes se o Aniceto Barbosa tem essas informações. Aniceto, qual seria o melhor modelo para prestar serviço de transportes aéreos em Cabo Verde nestas situações em que nós nos encontramos? Bom, primeiramente para falar que um mercado livre em que tem uma empresa que é público-privado, tem regras de jogo nas empresas público-privado, e é por essa razão que o governo de nenhuma maneira que assume controle da empresa só porque quer assumir controle da empresa. A empresa tem um conselho de administração, tem esses acionistas, é na Assembleia Geral é que está tomando decisões do género. E na Assembleia Geral que o governo tem estado, que trabalha com o Worldwide, que é acionista maioritário, no sentido de definição clara do que é e de facto o TCV a partir do momento que eles anunciam suspensão. E o colega Monteiro está falando, mas abandona Cabo Verde, ainda fala assim, mim que considera abandona porque se certificado se suspenso, ainda se mantém ligação com todos os colaboradores da empresa, ligação institucional, eles têm um vínculo ainda com os colaboradores, portanto, mim que considera que ainda é abandono. A situação de TCV é claro, nós não foi inicialmente solidário com os trabalhadores, mas para falar que o governo em nenhum momento que abandona, tanto é certo que teve nenhuma disrupção de voo. É lógico que TCV teve esse problema de suspensão, mas antevendo problemas de suspensão desse certificado, o governo traz de imediato nova TACV para operações, numa perspectiva de dar sempre cobertura para que deixa com que Cabo Verde fica sem mobilidade interna. Portanto, isso que é a verdade, independentemente do formato, porque o colega Demis ali fala de formato de dry leasing, mas podia ser preparado dry leasing para bem. O colega Demis sabe claramente, ou seja, que sabe, passa a saber, pode investigar, sabe que qualquer piloto que deixa de voar um determinado tipo de aeronave por um determinado tempo, perde aquela licença de operador. Então ele tem que tornar bem fazer todo o processo inicial para tornar volta para a terra. História de flama até a CV, tem pilotos na chão que podia ser tabuaba e a terra. Sim, é verdade. Podia se tabuar a terra, mas se está com qualificações em dia, se está conseguir boa. Tanto porque pode fazer contrato de um dia para o outro, para pilotos que estão na casa falando bem não vai boa a terra. É assim que passa por um processo grande de formação, de simulador, de certificação, de exame médico novamente. É um processo enorme que o colega Demis sabe, mas finge-me que sabe para poder fazer essa narrativa de salário. Por isso, a gente acredita que o processo de facto de trazer o wet leasing é um processo que é para resolver o problema de mobilidade, para que tenha disrupção, mas que TACV
se trabalha numa perspectiva, sim, de ser própria aeronave e, a partir daí, sim, nesse processo, lista de formação de pilotos, a formação de todo o corpo da parte aérea, mas também de operações de terra, operações de voo, no sentido de dar cobertura e, efetivamente, a voo. Aí, sim, pode entrar sistema de dry leasing com o seu próprio avião. Portanto, não é verdade que podia ser feito isso antecipadamente. Bom, tinha um mercado que é aberto e Cabo Verde tem leis e tem que respeitar efetivamente o que é uma empresa pública ou privada. Portanto, nesta perspectiva ali, colega Demes, que até concorda em absoluto. Informação privilegiada ou não. Ainda fala o seguinte: qualquer deputado tem informação privilegiada. Se um deputado da nação que tem informação privilegiada, então o que é visto de um cidadão? Você trabalha diretamente com o governo, você tem acesso a membros do governo a hora que quiser. Qualquer deputado só de situação. Se o colega Demes que se faz esforço no sentido de junto de governo, percebe, recolhe tudo informações a nível individual ou a nível parlamentar, isso já é um problema de deputado Demes. Deputado Demes Lobo está falando na recusa de informações por parte de... Ele está falando de recusa de informações. A mim que sabe se eu sei que assim. Ele está falando de recusa de informações. Todo documento que foi pedido a nível do Parlamento e que os documentos que é votado a favor ou não em função de dinâmica de discussão no momento. Mas se vou fazer uma nota para o governo, para o Ministério, vou pedir determinadas informações, esta facultou ele. Bem para esse debate, ele se devidamente preparado, porque bem todas as informações de que esse tema ali concreto, todas as informações recolhidas junto de membros do governo. Por que que membros do governo te dão minha informação que as outras informações? Pergunta que o deputado Demes se pede informações junto do Ministro de Transporte e de Turismo sobre a questão de TCV. É que pede de certeza absoluta, tem cuidados hoje concretos. Essa permanentemente está fazendo uma narrativa do passado e de suposição, coisa que é alinhamento em termos políticos. Não, me acha que debate do género devia ser um debate esclarecedor para a população. Fala efetivamente no setor de debate problema de TCV, de trabalhadores de TCV, fala efetivamente trabalhadores de TCV, qual é que é a esperança que se tem para melhorar essas situações de manhã ou de posse. Coisa que o governo está a fazer é que bem pega para não bem discute outra vez questão de transporte, questão de ACV, questão disso, não vale a pena. Acho que o problema aí inicial que colocado é TCV, problema de trabalhadores, e é nessa perspectiva ali que o governo de Cabo Verde está focado na resolução desse problema junto de acionista maioritário para dar esse conforto, para dar essa confiança que todo o trabalhador se merece na Cabo Verde. É de responsabilidade do governo e vai ser assumido nestes termos. E em relação a essa informação em como a aeronave de Air Senegal já voa na Cabo Verde? Bom, essa é uma informação que só demos que passar. Nesse momento, tem o wet leasing, o contrato do wet leasing mantém-se, TACV pode responder, demos perfeitamente. A mim que tem essa informação ali, não sabe, mas tudo aeronaves está boa na Cabo Verde. Se hoje está Boeing, é porque Boeing tem uma situação que é de relocalização de Boeing para questões de voos internacionais. Boeing também de Lisboa para a praia, mas amanhã, por exemplo, está sair de São Vicente para Lisboa, e tem que ir para São Vicente para praia passageiro. Então é também de praia para São Vicente ou de Sal para São Vicente em função de necessidade de relocalização da própria aeronave para fazer voos internacionais. Isso é claro. António Monteiro. Estou a ouvir aqui muitas coisas que provavelmente nós temos que dizer a verdade à população cabo-verdiana. Repare, eu vim na sexta-feira no Boeing para São Vicente. E o Boeing não voa depois do pôr do sol de São Vicente para nenhum outro lugar. Mas veio e daqui foi para o Sal, Boa Vista outra vez regressou para a praia. Portanto, a relocalização do aparelho para voos internacionais não corresponde à verdade, caro deputado Aniceto Barbosa. A segunda questão. O governo, em abril de 2024, veio dizer que não tinha ou não tem nenhuma responsabilidade com a saída da Best Fly de Cabo Verde. Palavras do ministro dos Transportes. Ora, se o governo vem dizer que não tinha e não tem responsabilidades com a saída significa uma coisa: abandonar. Saiu. Bateu com a porta. E agora o deputado vem dizer-nos
que não saiu, suspendeu. Não, ó, senhor deputado, o que foi suspenso foi o certificado pela Agência da Aeronáutica Civil, que em critérios técnicos suspendeu o certificado. Ora, e a Best Fly entendeu que com aquela suspensão teria que abandonar o país e abandonou o país. Agora, querer desdizer aquilo que é um facto, dizer que não abandonou, só suspendeu. Não, pelo amor de Deus. Está devidamente documentado nos órgãos da comunicação social, no comunicado do governo, que o governo não tem a responsabilidade da saída. Ora, se o governo não tem a responsabilidade da saída, então o governo vai dizer que não tem responsabilidade da saída quando o governo sabia ou sabe que não saiu, que só suspendeu? Não, pelo amor de Deus. A Best Fly saiu do país, abandonou o país. Se agora estão em negociações para se poder analisar como fazer para encontrar-se uma melhor solução, sim, nós poderemos admitir isto. E provavelmente poderá ser interessante ver que solução, porque o que nós queremos é que tenhamos no país companhias aéreas que façam as ligações entre as ilhas de forma segura, a preços convidativos e com previsão, com previsibilidade destes mesmos voos. Isso é que nós queremos. Se é a Best Fly, se é a companhia ABC, não interessa. O que interessa é que tenhamos esta companhia a operar. Portanto, isso para ficar bem claro esta situação. Quanto à questão dos deputados terem ou não informações privilegiadas, Levi Salomão, caros colegas, Demis e caro colega Aniceto, infelizmente, o Parlamento, os deputados que suportam os governos, quer no tempo do PICV, quer agora no tempo do MPD, têm informações que os outros deputados, nem que forem mendigar junto do primeiro-ministro, junto de outros ministros, conseguem ter. Esta é a verdade da democracia cabo-verdiana. Não há deputados que queiram ter informações e conseguem tê-lo. Não é verdade. As informações que nós conseguiríamos ter são aquelas que o governo publica, porque aquela que nós pedimos nunca nos são dadas. E vou dar-lhe um exemplo. Nós, por exemplo, os deputados da UCID, estamos à espera do contrato que o governo assinou, ainda no tempo do PICV, com a Cabo Eólica, até hoje. Como se diz em crioulo, nem vento nem mandote. Portanto, os governos sonegam as informações. E nós pedimos estes contratos no tempo do governo do PICV e agora no tempo do governo do MPD e nunca o tivemos. Nunca o tivemos. Portanto, aqui, os deputados, sim, da situação, têm privilégio sobre os demais deputados. Ainda mais quando se trata de partidos políticos com representação parlamentar que não têm um grupo parlamentar. Aí a coisa fica mais feia. Portanto, independentemente daquilo que diz a Constituição, que muitas vezes não é cumprida neste país, a Constituição não é cumprida neste país, ficamos só pelas notas gizadas nesta mesma Constituição e sem nenhuma consequência para aqueles que não cumprem a Constituição. Daí que não há tratamento igual por parte do governo aos deputados. Nós gostaríamos que quando, dizemos, nós pedimos há dias ao Ministro do Transporte, Sr. Ministro, quanto é que se está a pagar? Os deputados do PCV e nós também da UCID pedimos. Deram-nos estas informações, mas o Sr. Deputado deve saber perfeitamente qual é o valor que o governo paga. Ou será também que não tem essas informações? Portanto, aqui muito obrigado, António. Não há tratamento igualitário para os deputados. Agora, se pudermos... Para terminar. Vou terminar. Se pudermos garantir realmente que se faça alguma coisa para que estes transportes aéreos funcionem, nós não podemos estar na dependência da boa vontade do João ou do Manuel para estarmos a voar de uma ilha para outra. E quando o preço é exageradíssimo.
Portanto, é preciso que o governo assuma essa responsabilidade. Se tiver que criar uma empresa, nós fomos contra. Se quiser, esta é a única solução, que crie essa empresa o mais rapidamente possível. Se o Bestfly vai regressar através do TICV, que regresse, mas que resolva este problema de uma vez por todas, para que os cidadãos cabo-verdianos possam ter a capacidade de deslocarem entre as ilhas de uma forma mais tranquila. Obrigado. Cabo Verde já tem Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo, uma unidade orgânica da Universidade Técnica do Atlântico. A escola foi formalmente apresentada na Ilha do Sal, ilha onde de resto vai funcionar já a partir do próximo ano letivo, com 2 cursos de licenciatura. O campus da UTA na Ilha do Sal vai ser instalado nas instalações do antigo Hotel Atlântico, cujo projeto de requalificação e modernização está calculado em 36 mil contos até à conclusão das obras. O Instituto de Aeronáutica e Turismo vai, no entanto, funcionar em instalações provisórias. Vamos começar consigo, Aniceto Barbosa. Esta mais recente aquisição, digamos, entre aspas, em termos deste mais recente investimento no que toca ao ensino superior, portanto, é o que faltava em Cabo Verde. Portanto, em relação a esse tema, bom, primeiramente, só para ficha uma questão que é o seguinte: o governo só assume toda a responsabilidade de transporte interno, e é por isso que não tem Boeing que o colega Demes está a ser transformado em IAS. Aquele termos de colega Demes. Mas essa está transformado nessa perspectiva, assim, precisamente para que cria nenhum tipo de disrupção a nível de Cabo Verde. Pode ter dificuldades, mas disrupção não. Portanto, Cabo Verde assume efetivamente que a mobilidade é importante e que todo Cabo Verde tem direito de ir e vir para as ilhas, e o governo só assume essa parte assim. Com os custos altos ou com os custos baixos, mas não tem avião tabu na Cabo Verde, e é tudo cabo-verdiano que está a pagar. Nós tudo que está a pagar. Portanto, esse é só um ponto. Depois, para falar que em relação à Universidade Técnica do Atlântico, a nós na Cabo Verde, principalmente na SAL, já há muito tempo que não tem, de facto, falado, tem pedido até que o governo desse um bocadinho de atenção à área da aeronáutica, à área turística, e que só a escola de formação turística que era suficiente numa perspectiva de eleva um bocadinho mais o que é que não cria com o nosso turismo. SAL tem uma vocação nato para questões da aeronáutica, e o Instituto Superior de Aeronáutica já era uma necessidade já muito falada. PICV que teve a competência para avançar com coisa de que se falava num cluster do ar, em que dentro do cluster do ar tinha a perspectiva de facto de formações outras na áreas da aeronáutica, nomeadamente superior, mas quem que implementa, quem que traz e quem que põe no terreno que funciona é esse governo, assim, com toda a dinâmica de facto que tem. Para falar que de facto foi apresentado na SAL, o Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo, que até concretiza basicamente o que é que isso consta no programa do governo. Porque é que cai do céu, uma colega deputado Demes ou António Monteiro pode trazer aqueles termos assim. Não, efetivamente está no programa do governo, inclusive que está a ser executado de acordo com a promessa, de acordo com aquilo que foi feito. E até com exigência, porque já há muito tempo que se fez levantamento a nível de Cabo Verde e de SAL em particular, de necessidade de formação superior nas 2 áreas, essencialmente. Já e por isso tem cursos de piloto, é isso? Exato. Não, nós o que nos fala de escola de superior de aeronáutica é que é só voltado para curso de pilotos. Pilotos também é um daqueles que pode ser formado lá, mas é várias outras áreas da aeronáutica que compõem todo o sistema da aviação civil, nomeadamente pilotos, comissários de bordo. Mas não sei, mas nesse momento também não tem uma escola privada na SAL que está a fazer formação de comissários de bordo e assistentes, e não tem também a mesma escola privada que está a fazer formações operacionais para áreas de
assistência a passageiros, check-ins, etc, etc. Um conjunto de formações que se alita match com o que é política do governo em termos de qualificação do quadro aeronáutico para responder à exigência que não tem na Cabo Verde e na SAL em particular. E para nos lembrar rapidamente que dentro desse programa do governo e de ensino superior, o governo se expande essa convergência com vocação, em função da vocação das ilhas. Foi assim com a criação de campos de mar na São Vicente, foi assim com o curso de Ciência e Tecnologia Agrária na Santo Antão, curso de Geologia e Vulcanismo na Ilha do Fogo e agora com o Instituto Superior de Aeronáutica e Turismo na SAL. Portanto, não se concretiza de facto o que é que está no programa do governo e o que é que nos promete para a sociedade cabo-verdiana no seu todo. Depois que as iniciativas ali se também arranca no próximo ano letivo, em outubro, e esse também cria um conjunto de oportunidades adicionais a nós jovens, essencialmente, para forma naquelas duas áreas ali distintas, mas áreas que têm alto nível de empregabilidade e alto nível de satisfação individual de cada cidadão. Por isso, não te acredita que é um passo gigante para Cabo Verde, um passo gigante para o SAL em particular. Espero que o colega deputado Demes reconheça isso e até valoriza o que é que está a ser feito na SAL, porque efetivamente SAL merece, a população de Cabo Verde também merece, jovens, nomeadamente, merece alimentar essa expectativa em relação à aeronáutica na SAL. Tudo jovens de SAL, tudo filho de SAL, almeja um dia trabalha na área da aviação. E que lá é que é dúvida para ninguém, e por isso que o aeroporto do SAL sempre foi o maior empregador dos jovens do SAL. Hoje tem outras áreas afins que está colmata que as déficits que tinha lá, que não tem de facto uma aceleração grande e crescimento grande de empregabilidade na SAL, tendo em conta as dinâmicas ligadas à aviação civil e à aeronáutica em particular. António Monteiro. Bem, Levi, eu começaria por dizer que sempre que o país tenha em mente a criação de determinadas instituições, e neste caso, em concreto, do ensino superior, para poder permitir aos nossos jovens formarem-se aqui e, consequentemente, garantir uma melhor vida, não só para eles, mas, acima de tudo, para a sociedade civil, nós vemos isto com bons olhos, porque para nós é sempre importante termos estas possibilidades a nível nacional. Outro sim, nós questionamos são os timings e os recursos que se disponibilizam para que, na prática, possamos ter a realização destes eventos. E quando falo evento, afirmo a criação deste Instituto de Aviação e Turismo na Ilha do Sal. O anúncio é bom, mas eu estou aqui neste momento com o site da UTA aberto. Tenho o site à minha frente. E se eu for consultar que cursos a UTA vai desenvolver neste instituto, o site não consegue dizer-me que curso. Eu fico às escuras. Mas isto quer dizer o quê? Quer dizer que, provavelmente, houve pressão por parte do governo para se implementar uma unidade orgânica da UTA que a própria UTA ainda nem sabe que cursos tem porque não está no seu site. E pergunto, haverá recursos financeiros que deverão entrar na UTA para a UTA poder suportar a criação deste instituto? O governo já disponibilizou recursos financeiros para o efeito. O governo já disponibilizou os recursos financeiros para a transformação do ex-Hotel Atlântico para que realmente este instituto possa funcionar de forma solene, de forma digna, e podermos realmente receber estudantes, não só os cabo-verdianos, mas estudantes daqui, da CDO, ou mesmo de outras latitudes ou outras longitudes. Portanto, quando se tem em mente a criação destes tipos de institutos, é preciso construir-se a base,
Porque aqui vou ter que dizer, as coisas não podem cair do céu, meu caro amigo Barbosa. Não podem cair. Quer dizer, independentemente do governo ter aquilo no seu programa, mas está a cair do céu. E sabe porquê? Porque não se criou uma base. Não se preparou as instalações físicas. Vai-se alugar umas instalações que não se sabe se terão ou não condições para o efeito, para depois vir-se fazer o investimento. A própria UTA, no seu site, nem sequer descreve que cursos irão ser ministrados neste instituto, e questiono ainda mais. A vida no SAL é caríssima. A vida no SAL é caríssima. O governo pensou na criação de condições de habitabilidade, digo, habitações, para que estudantes das outras ilhas de Santiago, da Boa Vista, de Santo Antão, da Brava, do Fogo, do Maio, de São Nicolau, de São Vicente, puderem ir estudar, sabendo o custo de vida no SAL, o custo das casas no SAL. Pensou nisto. Pensou que é preciso atrair estudantes da CDO, por exemplo. Quer dizer, meu caro amigo Barbosa, Aniceto Barbosa, a ideia é excelente, a ideia é boa. Nós devemos apadrinhar a ideia. Mas antes de termos pressa em fazer o lançamento, vamos criar, no mínimo, as condições mínimas. Não digo as condições boas, as condições mínimas. Obrigado, António. Isto não está criado e aqui o governo está a ter muita pressa, e nós que de vez em quando visitamos estas instituições sabemos as dificuldades financeiras que deparam. Portanto, é preciso colocarmos os pés assentes no chão firme e tomar decisões quando as condições estejam criadas, para podermos dar o arranque com força, com fé e com foco e determinação para que tudo possa correr bem. Mas a ideia é boa, a ideia é feliz. Vamos pedir a Deus que as coisas aconteçam e bem. Muito obrigado. Demis Lobo, é uma feliz ideia a abertura do Instituto do Turismo e Aeronáutica em Ilha do Sal? Qual é a avaliação do PICV? Levi, eu já lá vou. Dizer rapidamente o seguinte. O deputado Aniceto Barbosa, tal como os deputados do MPD, têm informações privilegiadas porque o governo lhes dá informações e não nos dá a nós. É por isso é que tem informações privilegiadas. Não é por falta de pedido dessas informações, porque ele não pede mais informações ao governo do que eu peço. Designadamente no plenário da Assembleia Nacional, durante os debates, onde os pedidos foram públicos, notórios, e o ministro se recusou categoricamente a facultar essas informações ao Parlamento, violando, repito, a Constituição e o regimento, bem como o Estatuto dos Deputados. Mas mais, o senhor deputado, o senhor também deve saber que neste momento, como disse o deputado António Monteiro e bem, um Boeing dos TSV está a fazer as ligações Praia-São Vicente-Sal Boa Vista. Ligações domésticas, que não são feitas no âmbito de ligações internacionais. São feitas para suprir a falta de aeronaves capazes de garantir as ligações interilhas, nomeadamente por causa da partida da aeronave da Air Senegal, que estava a operar na sequência de um contrato a custos proibitivos, mas que nós desconhecemos, sabemos que é potencialmente a custos proibitivos, celebrado com a Air Senegal. É por isso que o Boeing não tem essa vocação. Estão a dar cabo daquele avião. O Boeing não pode estar a fazer ligações tão curtas, a fazer constantes levantamentos de voo, aproximação e aterragem. Estão a dar cabo daquele avião. Esse não é a vocação de um avião daquele porte. Estão a tentar cobrir um buraco deixado pela saída da aeronave da Air Senegal. Finalmente, os TSV só não prepararam os seus pilotos e o seu profissional de cabine para assumirem os voos domésticos porque não tiveram as orientações do governo. Quando toda a gente sabia que a saída da Bestfly era uma questão de tempo. A Bestfly, que de resto, desde setembro do ano passado, está a operar com uma única aeronave. Com uma única aeronave.
causando cancelamentos frequentes de voos, adiamentos irrazoáveis, com prejuízos manifestos para os cabo-verdianos. Portanto, uma situação de caos nos transportes aéreos da inteira responsabilidade do governo. Relativamente ao Instituto Superior da Aeronáutica e Turismo, Levi, nós devemos dizer que, mais uma vez, este processo vem demonstrar o desorientamento do governo. Porque o governo, estamos todos recordados, em 2020, querendo dar seguimento aos projetos que encontrou em 2016, anunciou um projeto do cluster aeronáutico, que de resto já tinha uma parceria com o ISEC de Lisboa, Portugal, e com a Universidade de Cabo Verde, que, diga-se de passagem, elaboraram conjuntamente o projeto. O projeto já estava pronto, entregaram ao governo e o governo não tomou nenhuma decisão relativamente à instalação deste tal cluster aeronáutico de formação académica na Ilha do Sal, nas instalações do antigo emblemático Hotel Atlântico. Não fizeram isso, anunciaram depois, desde 2021, que a Universidade Técnica do Atlântico, já não a Universidade de Cabo Verde, mas a Universidade Técnica do Atlântico, aliás, a Universidade de Cabo Verde manifestou o seu espanto, teria uma unidade orgânica no SAL. E que em 2021, na sequência, seriam abertos os cursos, designadamente nas áreas de aeronáutica e de turismo. Até hoje, a população da Ilha do Sal está à espera da abertura desses cursos. Certo. E mais, para terminar, as obras de requalificação do Hotel Atlântico deveriam arrancar em 2021 e todos nós sabemos não foi posto uma pedra nem qualquer pintura sequer foi feita no Hotel Atlântico. Neste momento está numa situação de avançada degradação. Portanto, o governo não implementou coisa nenhuma até agora, limitou-se a fazer um anúncio, como fez em 2020, como reiterou em 2021. Nós esperamos muito sinceramente, porque seria positivo para a Ilha do Sal, que não se fique pelo anúncio e que seja efetivamente instalado o Instituto, que se defina quais os cursos serão ministrados nesse curso, que de facto ainda não estão definidos, a tempo e horas, porque se nós estamos a falar da abertura do ano letivo no mês de outubro, as pessoas têm que saber para poderem se programar e, portanto, todos ficaríamos satisfeitos se efetivamente fossem abertos os cursos e se o Instituto abrisse as portas, coisa que vem sendo anunciado desde 2020 e que até agora, estamos em 2024, não tivemos notícias. Obrigado, já estamos praticamente no final do programa. Tem 1 minuto e meio cada para as últimas considerações sobre este ponto. Vamos começar por si, Aniceto Barbosa. Bom, primeiramente para falar que é estranho sempre, para mim é estranho a oposição sempre com capacidade de pôr em causa qualquer iniciativa do governo. O governo lança uma iniciativa e logo posta em causa, não serve, não presta, etc, etc. Portanto, essa que é a linguagem, essa que é o que a oposição tem feito na Cabo Verde nesse projeto ali. Bom, a mim o que está falando nessa reta final é que é o seguinte: a manifestação de espanto é de colega deputado Demes e não de UNICV, porque o UNICV está por dentro, o UNICV elabora projeto junto de UTA, nesse momento o UTA que administra a escola, mas o UNICV está por dentro, sabe tudo, portanto não há nenhum espanto, mora o colega deputado Demes que se deixa entender. De qualquer maneira, para falar que todas as iniciativas são louváveis desde que trazem benefício para a população cabo-verdiana. E nós, o governo e o MPD, nomeadamente os deputados do MPD, está permanentemente numa coesão com o governo, numa perspectiva de levar o melhor que não tem para cabo-verdiano. E a Universidade para a Aeronáutica de Passal, Maran foi inicialmente, ele é uma necessidade imperiosa. É uma necessidade imperiosa. Ora, aqui não está fala de condições de recursos para ser implementação. É aquele que a PICV que gosta de ouvir. Recursos para implementação é trabalhado, é que está caído de céu. Se você tem um plano, se você tem um projeto, você tem recursos. O Hotel Atlântico, desde que o Hotel Atlântico ficha,
E no tempo de PICV, nunca sabendo tocar nessa questão assim, que foi feito pedra lá. O governo te anuncia que agora se vai transformar o Hotel Atlântico na Universidade Técnica Atlântica no sentido de receber obra, te pôr logo em causa dúvida se efetivamente terá, já sabendo atrás qual é que é custo que tem à volta disso. Não ou com custo ou não tem implementado até que nós, jovens de Cabo Verde, jovens talentos, frequenta formação superior nessa área da aeronáutica na Ilha do Sal. António Monteiro, as suas últimas considerações sobre este ponto. Ao Barbosa, ao deputado Barbosa, que nós não estamos a pôr em causa essa questão, não. Pelo contrário, nós dissemos o mesmo aquilo que disse o deputado Aniceto Barbosa. Dissemos a mesma coisa, que é bom, vamos implementá-lo, mas o governo apressou-se, porque o governo não criou a base. E é preciso termos base para que as coisas possam ter sucesso. Porque aquilo que é feito, castelos com base na areia, depois terão que ser injetados muitos milhares de toneladas de betão para suster. Portanto, deve-se começar de início de forma correta. Criar todas as condições, analisar tintim por tintim, para que tenhamos sucesso e para que os jovens se sintam privilegiados, aqueles que quiserem enveredar por este caminho. Portanto, aqui não há uma tomada de posição da oposição contra, porque aquilo que eu disse foi o mesmo que o senhor deputado disse e, portanto, para mim tem uma análise e para si essa análise que fez relativamente à minha intervenção já não serve. Portanto, obrigado, quando as coisas são ditas da mesma forma, é preciso ter-se cautela para não se confundir o alho com o bugalho. Vamos fechar consigo, Demis Lobo. Demis Lobo, as últimas considerações sobre este ponto. Sim. Eu dizia que o senhor deputado Aniceto Barbosa está a escamotear as questões aqui levantadas porque lhe convém. A questão de fundo é que esse governo tem anunciado medidas e não tem conseguido implementar essas medidas. Essa é que é a questão de fundo. Nomeadamente esta, que inicialmente começou por ser um projeto académico de instituição de um cluster aeronáutico. Em 2000 deveríamos ter gente a concluir o curso, caso o projeto fosse implementado tal como anunciado. E não foi. Reiterou-se em 2021. Não foi. Reitera-se novamente agora em 2024. Se for implementado, isso será positivo. Mas nós temos de chamar a atenção para isso. O governo, reiteradas vezes, tem feito anúncios designadamente relativamente à implementação do Instituto Aeronáutico e Turístico no SAL e não tem implementado a medida. Essa é a questão. Muito obrigado a todos. No mais, a Universidade de Cabo Verde, sim, manifestou espanto pela forma como o governo conduziu o processo. Muito obrigado a todos. Foi o Direto ao Ponto de hoje. Regressamos para a semana com mais uma edição, continuação de Boa Tarde.